Ok, agora são 12h16. Está no ar o seu ponto a ponto desta terça-feira, 30 de outubro. E para começar, eu desejo a vocês uma excelente tarde. Sempre é bom lembrar que, para nós, é motivo de muito orgulho a sua audiência. Então, se você quiser participar, como sempre, estamos aqui para trazer aí as informações que você precisa saber. O nosso WhatsApp é 99915-3332. Boa tarde, Luiz. Uma ótima tarde para você, Alessandro, uma ótima tarde para você, o Ederson Santos, e claro, uma ótima tarde de terça-feira para você que é o melhor ouvinte do Noroeste Mineiro e que está sempre aqui na nossa sintonia. Hoje, como você disse, Alessandro, é dia 30 de outubro, dia de São Frumêncio, e também dia do designer de interiores, dia do balconista, dia do comerciário, do fisiculturista e também do ginecologista. Bastante gente aí sendo comemorado hoje, né, Alessandro? É verdade. Bom, hoje na história é o dia em que, em 30 de outubro de 1925, foram transmitidas as primeiras imagens em movimento na televisão. E nesse mesmo dia, porém, em 1938, olha que curioso, foi transmitido pelo rádio uma adaptação da ficção científica A Guerra dos Mundos. Essa transmissão causou muito pânico na população, porque os ouvintes, eles realmente achavam que a Terra estava sendo invadida por extraterrestres, Alessandro. Seria essa a primeira fake news do rádio? Pode ser, né? O pessoal se confundiu ali, achou que estava realmente tendo ET aí andando pela cidade, foi uma confusão danada, né? Olha só, em 30 de outubro de 1961, a União Soviética detonou a bomba Tsar, até então a maior bomba nuclear da história, com 57 megatons. Só para ter ideia da comparação, a Little Boy, a bomba usada em Hiroshima e Nagasaki, tinha, entre aspas, aí, apenas 15 quilotons, ou seja, essa da americana não tinha nenhum megaton e já fez aquele estrago inteiro. Você imagina uma bomba com 57 megatons. É um absurdo, né, Alessandro? Dá pra devastar um país inteiro, né? Provavelmente dá, viu? Dependendo do país ali, eu tenho quase certeza que sim, viu? Olha, e no dia 30 de outubro de 1973, foi criada a Secretaria do Meio Ambiente no Brasil. Mais tarde ela veio aí a ser chamada de IBAMA. Bom, sobre os aniversários, eu estava aqui falando agora há pouco com o Douglas Santos, aqui no Douglas Vaz, aqui no programa. Hoje é aniversário de quem? É do argentino Diego Maradona, que foi aí um dos melhores jogadores de futebol da história. Muito polêmico, vez ou outra consegue aí a atenção da mídia aí com as suas aparições. Ele, que nasceu em 1960, completa hoje 58 anos, Alessandro. Mas e quem que foi o melhor? Pelé ou Maradona? Foi o Maradona, ó, que ato falho, foi o Pelé. O Pelé tem mais títulos e mais gols, Então acho que já por aí já tá suficiente, se você assistir aí os jogos, antigos aí dessa turma aí, dá pra fazer essa comparação. Exatamente. O Rei Pelé, com certeza, é o grande astro, do mundo. Sim. Bom, agora são 12h19. O nosso ponto a ponto continua e nós vamos falar sobre política, mas depois do intervalo. A gente vai trazer informações sobre a sessão polêmica que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores e dar sequência aí no assunto da investigação do Ministério Público. Se você quiser participar, mande aí uma mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 99915-3332. Os detalhes você confere depois do intervalo. Voltamos já. Ok, já estamos de volta, são 12h24. Aqui no seu ponto a ponto, a informação é apurada e de verdade. O nosso WhatsApp também é fácil, 99915-3332. O Instagram é ponto a ponto PTU. E no nosso canal do YouTube você acompanha as edições que já foram ao ar. Bom, Luiz, ontem aconteceu a sessão ordinária da Câmara de Vereadores e o assunto a respeito da investigação do Ministério Público, foi sobre o presidente. Ele foi um dos principais tópicos da tarde. Você esteve lá, esteve presente, acompanhou o que houve de fato na Câmara Municipal ontem, Luiz.
Alessandro, olha, como era de se esperar, esse assunto foi talvez, né, o mais longo da sessão. O presidente Ragos Oliveira fez a abertura, né, como de praxe, realizou ali a chamada e todos os 17 vereadores estavam presentes. Logo no início, o vereador Pedro Adjuto pediu o uso da tribuna, né, para se pronunciar. E ele iniciou o discurso alegando que havia sido oferecido a ele um recurso para a compra de um ônibus destinado à doação, onde esse recurso de emenda parlamentar seria em troca de voto. Ele falou também sobre as suspeitas de irregularidades nas obras do açude e da casa de prisão aqui de Paracatu. O vereador Pedro continuou seu discurso apontando suspeitas, né, nas ações do presidente da Câmara e, inusitadamente, é bom frisar isso, né? Inusitadamente ele apresentou um documento de pedido de CPI, né? Uma comissão parlamentar de inquérito para investigação interna, né? Sobre essas supostas irregularidades. Acontece que nem mesmo a base aliada do vereador Pedro teve conhecimento prévio da intenção de pedido de CPI. E por isso houve um grande constrangimento ali entre todos os vereadores. Logo, o vereador João Batista pediu, né, para se pronunciar e opinou contra a necessidade de CPI em função da investigação já realizada pelo próprio Ministério Público. Ele, inclusive, mencionou que em outra ocasião, né, houve desconfiança por parte dos outros vereadores quando o próprio Batista pediu a CPI da Copasa. Aí fica um assunto meio que assim, naquela vez lá você não quis me apoiar, né? Não fez muita força para apoiar, agora você tá pedindo apoio, então fica meio aquele toma lá da cá, né? É o jogo de interesse da velha política, né, Luiz? E é importante lembrar que os dois são do mesmo partido, né? Tanto o Pedro quanto o Batista são do PHS. Bom, onde é que eu tava aqui? O vereador Silvio Magalhães, ele também se mostrou oposto à CPI com o mesmo argumento de que o Ministério Público já está realizando a tal investigação. Os vereadores Ernesto Silva e Amarli Ribeiro afirmaram que até estariam dispostos a votar, mas desde que antes fosse feita então uma análise junto ao setor jurídico da Câmara. Pareceu mais sensato naquele momento para eles não afirmarem nem que sim nem que não, e que talvez seria melhor fazer uma análise jurídica, né, Alessandro? Porque eu acho que também foi uma surpresa para os outros vereadores esse acontecimento, né, Luiz? Pois é. Bom, então o Ernesto e a Marli pediram então aí essa análise junto ao setor jurídico, mas quem foi realmente mais enfático, né, contra o pedido do vereador Pedro foi o vereador Gilson do Paracatuzinho. Ele afirmou que essa atitude havia sido covarde e que isso não passava de uma briga pessoal entre Pedro Adjuto e Ragos Oliveira. Eu, inclusive, entrevistei, né, o vereador Gilson, que apesar de ter votado, segundo ele, né, apesar de ter votado a favor de Ragos e reiterar o voto na tribuna, falou que não tem nenhum lado político e que não deve favores. Ele disse ainda que cabe ao Ministério Público investigar e que a atitude foi de autopromoção. Vamos ouvir o Gilson. Primeiramente, eu queria deixar aqui bem claro que eu não tenho um lado político dentro da Câmara. Não, sou do lado do povo. Eu sou um vereador que eu não tenho rabo preso com o senhor ninguém. Tanto faz hoje na política como políticos antigos, né? Eu não tenho vínculo. O meu vínculo é com os meus amigos aqui dentro da Câmara, os 17. Então, assim, eu achei incoerente da parte dele trazer uma demanda dessa para uma reunião onde que o GAECO está fazendo um excelente trabalho, que eles vieram aqui, estão fazendo o trabalho deles, que se existe uma denúncia, o Ministério Público tem que fazer isso. Esse não é o nosso papel. Então eu vejo que isso é promoção, sim, querendo se promover na desgraça alheia. Eu penso dessa forma, é a minha opinião. Queria parabenizar o Ministério Público, porque tem que ter coerência, sim. A política tem que ter coisas, tem que ter jeito na política para fazer coisa certa, que lute para a população, os mais pobres, os menos favorecidos, que não deixe gente aproveitar de dinheiro público. Sou totalmente contra, e se o vereador Ragos realmente deve isso e o Ministério Público provar, que ele tem que pagar. Ele tem que pagar, e isso ele como qualquer outro vereador. Mas
devido à circunstância, na reunião da Câmara, aproveitar do momento que tem a imprensa para querer jogar todos os colegas em dificuldade, eu sou totalmente contra. Olha, por várias vezes houve um revezamento do microfone, né, para a fala dos vereadores. Alguns totalmente contrários à proposta de Pedro de Juto e outros alegando que avaliariam a hipótese. O vereador Jueli do Ônibus, ele acredita que, se necessário, assina o pedido de CPI. No entanto, seria preciso aí realmente ponderar essa questão, principalmente em função de gastos públicos. O vereador Pedro de Juto, praticamente eu considero que ele nos pegou de surpresa diante de um pedido de uma CPI, de algo que já está até sendo investigado pelo GAECO, mas também não vejo por que a gente está assinando, porque quem deve não teme. Então eu acho que o momento, se for de assinar também a CPI, é bom que vão aparecer qual é o justo dentro da casa, qual que tem feito o trabalho correto, que tem postura, tem posicionamento, tem caráter. Então eu não vejo dificuldade também de estar assinando essa CPI hora nenhuma, porque eu sou a favor da legalidade, das coisas corretas, honestas, né? E se tem indício, não tem mais do que investigar, sim, sem dúvida. A população hoje precisa de ter a confiança no candidato eleito, né? E eu estou aqui pelo povo, né? Foi eleito pelo povo e sou a voz do povo nesse lugar. Então a gente quer as coisas que venham se esclarecer para a população de Paracatu, que o povo fica muito no escuro, na dúvida, sem saber o que está acontecendo, mas de antemão já tem aqui, o Ministério Público já está investigando. Se ele já está investigando, que bom, mas se for necessário, preciso também fazer uma CPI interna na casa, tudo é analisar. Vamos reunir aqui o grupo, vamos ver o que será feito, porque a CPI também gera ônus, gasto, e não é barata a CPI, então tudo é estudado, porque talvez seja desnecessário devido ao Ministério Público ter conhecimento das denúncias. Bom, essa foi aí a opinião do vereador Jueli do Ônibus. Bom, aí então eu fui entrevistar o vereador Pedro de Juto, né, que foi o autor da proposta de CPI e também autor da denúncia ao Ministério Público. Segundo ele, foi necessário um certo tempo para acumular os documentos que pudessem sustentar a então denúncia. Ele rebateu o argumento de autopromoção e ainda mencionou que foi ameaçado pelo grupo de Ragos Oliveira. Vamos ouvir, por favor, o Ederson. Esse é um momento muito importante e único para a gente desde o início dessa legislatura. Essa denúncia, ela foi feita há aproximadamente 5 meses atrás, 4, algo assim. E esses documentos, o que eu consegui apresentar para o Ministério Público, vem sendo juntado desde o ano passado, de maneira tranquila, sóbria. Eu fui vendo as coisas sendo conduzidas de maneira errada aqui na casa. Eu tive auxílio de pessoas de bem aqui de dentro, de funcionários efetivos de bem que querem a moralização dessa casa. E quando a gente conseguiu juntar um volume de informações que a gente sentiu segurança em levar para o Ministério Público, isso foi levado para o Ministério Público. Eu vi alguns vereadores falar isso aqui em palanque político, em autopromoção. É um absurdo isso. Autopromoção eu teria feito e usado se eu tivesse despejado isso durante o processo eleitoral, que eu era candidato e ele também. Inclusive, durante o processo eleitoral, eu fui ameaçado por pessoas do grupo dele e eu citei isso aqui hoje na minha tribuna, o recado que veio para mim. Abre aspas, estamos sabendo que Pedro vai soltar informações contra o candidato Ragos Oliveira. Se ele fizer isso, acabaremos com ele, fecha aspas. Então, se eu quisesse uma autopromoção, eu teria feito isso durante o período eleitoral. Eu tive muita coragem de enfrentar uma pessoa que está no sistema há muitos anos, que vem envergonhando essa casa e essa cidade. Eu fui voz, foi das pessoas de bem dessa cidade que querem, no mínimo, uma resposta dessa casa. E a CPI que eu propus é isso, é uma resposta para essa casa mostrar isenção e mostrar que, independente de quem seja, tem que pagar. Então essa casa precisa dar uma resposta para a população de Paracatu. Bom, depois de muita conversa e discussão, né, houve ali a votação de alguns projetos de lei apresentados pela prefeitura, mas o clima continuou de certa maneira tenso dentro da Câmara de Vereadores. Ao final, o presidente da Câmara, Ragos Oliveira, preferiu não se pronunciar à imprensa e a assessoria afirmou que o parlamentar deve apresentar seu posicionamento nos próximos dias. Alessandro, eu quero reiterar aqui aos nossos ouvintes que
que o vereador Ragos, ele tem o direito de resposta caso ele sinta que seja necessário. Então, fique aí o convite ao vereador Ragos aqui no programa Ponto a Ponto, caso ele queira vir até nosso estúdio e falar sobre o ocorrido, estamos à disposição. É verdade, Luiz. Não só o vereador Ragos, né, presidente da casa, mas também todos os envolvidos, todos aqueles que nós citamos os nomes aqui e que ainda vamos citar nos próximos programas. Exatamente. Isso muito bom, viu, Alessandro, frisar. Os envolvidos também. Sim. E é muita gente, né, Luiz? É bastante. Ok. Você, ouvinte, também, se quiser participar do nosso programa, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 99915-3332. A gente continua falando sobre a investigação do Ministério Público aqui em Paracatu, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Ok, agora são 12h37 e já estamos de volta com o nosso Ponto a Ponto, onde a informação é apurada e de verdade. Lembrando que o nosso WhatsApp é fácil, 99915-3332. E no Instagram, nosso perfil é Ponto a Ponto PTU. E no YouTube, você encontra as edições que já foram ao ar. Bom, a gente agora continua falando sobre essa investigação realizada pelo Ministério Público. Temos algumas novidades em relação à denúncia apresentada. Ontem nós mencionamos aí o nome de alguns dos investigados pela GAECO, né, que é o Grupo de Operações Especiais de Combate ao Crime Organizado. É importante frisar que até o momento o Ministério Público está apenas investigando as denúncias, ouvindo supostos envolvidos e que nenhuma acusação foi de fato apresentada. Quem não acompanhou o desenvolvimento dessa história, e se você estiver curioso, querendo entender, basta acessar o nosso canal no YouTube, que é o Ponto a Ponto Paracatu. E lá você encontra aí a edição de sexta passada, do dia 26, e de ontem, dia 29. Lá você pode entender melhor o que está acontecendo a respeito desta investigação. Não é isso, Luiz? Exatamente. É bom lembrar o ouvinte que ele pode ter acesso às edições anteriores para estar a par de tudo que está acontecendo e não se perder nessa história. É verdade. Olha, a respeito das atualizações, um dos nomes envolvidos é o do senhor Pablo Souza, que segundo os documentos do Ministério Público é apontado como proprietário da empresa Souza Consultoria e Assessoria, que foi alvo aí de busca e apreensão por parte do GAECO, né, que apresenta indícios de prestação de serviços para o ICINOM, instituto também investigado. Segundo os autos do processo do Ministério Público, o ICINOM, Instituto de Cidadania do Noroeste, é utilizado pelo vereador Ragos Oliveira para fins particulares. Lembrando que em 2008 houve uma investigação por utilização do Instituto para levantamento de dinheiro de pessoas que buscavam financiar casas próprias, mas que acabavam aí enganadas e, por fim, sem o dinheiro. Mas na atual denúncia, o que o Ministério Público investiga é a realização das obras, como a do açude, através do ICINOM. Devido ao fato de não haver uma licitação pública para tal obra, a escolha pelo ICINOM burla o princípio da impessoalidade e legalidade. E o governo municipal acabou tendo que pagar cerca de R$750 mil. Outras obras do ICINOM investigadas pelo Ministério Público são a de perfuração de poços artesianos em comunidades onde Ragos Oliveira conta com forte eleitorado e também reformas no presídio de Paracatu. Olha, outro apontamento do Ministério Público em relação ao ICINOM é que o Instituto conseguiu a cessão de veículos da Prefeitura, como uma picape estrada, um caminhão e uma retroescavadeira com pretexto aí de utilização em funções de interesse da população. Mas, na verdade, vem realizando aí atividades particulares, o que caracteriza desvio de função. Em razão disso, a GAECO realizou a busca e apreensão tanto na residência quanto na empresa de Pablo, que segundo o portal de transparência está lotado como assessor especial do gabinete da presidência da Câmara. Olha, Luiz, é o processo, né? A gente está lendo aqui parte
do processo, as informações estão sendo transmitidas aos nossos ouvintes aos poucos. É, isso mesmo, Alessandro. A gente tem que ponderar a quantidade de informações, até porque elas precisam ser apuradas e também digeridas, vamos dizer assim, para que fique fácil para o nosso ouvinte acompanhar todo esse processo. Como você falou aí no início, como a gente já vinha reiterando desde sexta-feira, isso tudo aqui partiu de uma denúncia. Então o Ministério Público pega essa denúncia e vai investigar. Ele avalia lá, não, tem provas, indícios o suficiente para que eu faça de fato essa investigação? Tem. Então vamos fazer a investigação. É o que o GAECO está fazendo. Então ele está pegando essa denúncia, essas provas, né, esses indícios, e ele está indo ouvir os investigados. Então, por exemplo, eles deram uma batida lá, né, de busca e apreensão na empresa do Pablo. Eles estão lá buscando informações. Eles foram lá na casa dele, então foram lá buscar informações. Não significa que ele já tenha sido acusado, muito menos condenado. Então é bom a gente deixar isso claro para o ouvinte, porque assim, não é porque ele está fazendo parte de uma denúncia que significa que já esteja provado o crime, né, Alessandro? É verdade, Luiz. Mas se houver, né, indícios, né, se houver comprovações aí, com certeza eles vão pagar na forma da lei. Sem dúvida, né? A GAECO tá aí para cobrar, exatamente. E foi o que vou até citar o Gilson aqui na fala dele. Quem tiver errado tem que pagar, seja quem for, né? Porque assim, a gente está vivendo um momento na história do Brasil, Alessandro, que a gente está buscando, né, as mudanças, né? A gente quer parar, a gente quer que cesse essa corrupção. O povo brasileiro não aguenta mais ser roubado. A gente deu aqui em primeira mão no nosso programa a notícia aí da Copasa, né? Que não paga impostos à prefeitura há mais de 10 anos. Isso é uma vergonha, né, Luiz, para o município de Paracatu tão rico e que paga uma taxa de água tão cara, né? Foi um absurdo. Ontem, inclusive, isso foi mencionado na Câmara e eu queria lembrar os vereadores, porque eles acusaram que o prefeito colocou essa lei. É bom lembrar que foi aprovada pela Câmara. O prefeito sozinho não fez o crime de corrupção, não. Se é que isso foi julgado como crime, né? Porque a gente não pode afirmar isso. Mas assim... Eu acho que tudo aquilo que lesa, né, o consumidor, né, pode se caracterizar como crime, né, Luiz? Pois é, então assim, os vereadores esqueceram da parcela de culpa deles ao aprovar essa lei de isenção de impostos. Então, gente, vamos pôr a mão na consciência aí, vamos observar o que você está aprovando antes de sair aprovando. O Edson, você queria comentar? Não? Tá certo, então. Olha, o Edson, na verdade, ele tá falando que nosso tempo tá estourado, Alessandro. Já tá tendo. Bom, você, ouvinte, que tá nos acompanhando no nosso programa Ponto a Ponto, continue, porque amanhã vamos trazer mais informações a respeito dessas denúncias que estão acontecendo na Câmara Municipal de Paracatu. É isso mesmo. Olha, eu queria agradecer o ouvinte, né? E lembrar que essa edição vai estar mais tarde no YouTube. Então, procure nosso canal. Uma boa tarde e até amanhã. Ok, Luiz. O nosso Ponto a Ponto de hoje vai ficando por aqui. Nos trabalhos técnicos foram de Ederson Santos, na edição e reportagens Luiz Otávio Saque e na apresentação Alessandro Silveira. Um abraço a todos, uma ótima tarde e uma excelente semana. Fiquem todos com Deus.